Conhece Vladimir Safatli? Grande Vladimir Safatli. Grande, né? Grande. O pequeno, é o deputado federal, Vladimir Safatli? Ele não se elegeu. Ele perdeu. O Safatli perdeu. Ele não era o grande intelectual uspiano do PSOL? Vamos ver o que ele pensa sobre a democracia? Porque eles são democráticos, correto? Óbvio. Eles são a favor da democracia. Sim. Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vamos ver o que ele fala. Científica. Opa, aqui. Acho que o campo político, ele se retraiu de uma forma tão brutal nesses últimos 10 anos, né? Isso não é só no Brasil, mundialmente. Isso acho que tem muito a ver com o colapso da esquerda, né? Algo que eu falo já faz um tempo, que eu acho que a esquerda mundial entrou em colapso. E seria importante a gente assumir isso de uma vez, certo? Como uma condição para conseguir sair dessa situação, né? E acho que uma das expressões máximas desse colapso é uma retração da nossa capacidade de enunciação. Não é. Você acha que ainda estamos em colapso, nesse colapso atualmente? Sim, eu acho que a gente está, eu diria até muito mais brutal, brutal. Né? E eu digo não só no Brasil, acho que mundialmente, né? Por uma razão muito simples, porque a esquerda se tornou o partido da ordem. Né? Ai, caracoles! Caso brasileiro, maravilhosa, né? Eu já li o artigo dele sobre isso, tá? Posso falar? Vamos botando... Você quer terminar? Não, só avisar. Ele está muito certo e, mano, meu artigo da Valete é sobre isso. Ah, é? É, sobre isso. Vamos lá, prossegue. Quer dizer, a gente tem um sistema... Bem, quem são nossos aliados? O Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu deveria parar para pensar como é que a gente chegou nesse grau, entendeu? Quer dizer, aqui que a gente faz, defender instituições, Deus me livre, o dia que vocês me botaram para defender instituições, eu mudo de emprego. Muito bom. Vamos lá. E aí, ele tá certo, Ana Santos? Vladimir Safatli está certíssimo. Que o nome dele é quase um trava-língua, né? O Vladimir Safatli não está errado quando ele diz que a esquerda se tornou sistema, ela se tornou poder estabelecido. No Brasil, a esquerda anda com o STF, ela anda com Rede Globo, ela anda com os grandes jornais, ela anda com banqueiro. Mas não só no Brasil. Ser do Partido Democrata significa o que nos Estados Unidos? Ser do establishment judicial americano, ser parte do deep state americano, ser amigo das grandes empresas big techs que levam a agenda woke. Isso é ser esquerda nos Estados Unidos. E na Europa, mesmíssima coisa. Ser esquerda é ser sistema. E esse cara acha que a esquerda tem uma tradição, e ele não está errado, revolucionária, de disrupção com o sistema, imposição de uma nova forma de exercício social e de poder para além do capitalismo. Essa é a lógica deles. Porém, hoje quem é antissistema? É a direita. Tanto que ele tem um artigo que ele fala, a direita hoje, ela é revolucionária, a direita se permite um discurso revolucionário. O bolsonarismo é profundamente revolucionário, parte do trumpismo também é. O Bukele vem conduzindo uma revolução dentro das instituições no El Salvador. Mesma coisa o Milei na Argentina. Obviamente que revoluções podem ir pro bem ou pro mal. O Bolsonaro quer dar um golpe lá dele. A questão toda é, o Safatli acha que a esquerda passa por uma crise existencial, porque na administração do sistema, sendo o sistema como ela é, ela não tem nada a propor. E não tem. A esquerda não tem nada a propor. Onde ela administra e tenta fazer qualquer coisinha diferente, seguindo uma espécie de ortodoxia de pensamento mais histórico dela, é desgraça. É Argentina, é Venezuela. Toda vez que eles partem para esse campo é uma desgraça total. Se não é isso, é ser o woke e administrar junto com o banco, que é o que eles fazem em qualquer país, e com as burocracias, e com o judiciário. Isso não é revolucionário, isso é establishment total. Então, ele tá certo na leitura dele. Muito, a leitura dele, agora sim, eu acho ele um ser abominável, mas a leitura tá certa. Tanto que, nesse texto, nessa edição da Valete que eu falo de 1 ano do governo Lula, a minha análise é que assim, é um governo de ideias esgotadas, porque a esquerda brasileira tem ideias esgotadas. E eles não têm o que propor, tá? Então, eu vou pegar aqui o artigo, cadê aqui? É. Cara, posso ler aqui o final? Acho que é bem interessante, tá? Eu tô falando do esgotamento do PT, mas esse esgotamento que é a falta de proposição, ele tá preso em tudo. Então vou pra esgotamento. Lula diz ter tesão de 30, está coxudo e sugere vitalidade em seu romance com Janja. Ela, a espécie de Vênus de Willendorf do lulopetismo, é a deusa da fertilidade a entregar essa segunda chance na vida do homem pós-cadeia. A sugestão vital na forma de sexo, cachaça, carne e carnaval, amor livre e fluido e a picanha na cocanha é a festa de bem
A festa de bem-estar imaginada por Lula, enquanto a tecnocracia que enfrentou o fascismo através da ciência, o ódio através da democracia, cuida daquilo que deveria interessar. O horizonte é do esgotamento, cansaço, falta de perspectiva. A experiência socialista na América Latina se encontra na UTI. A Venezuela é mera ditadura famélica, a Argentina quebrou e elegeu um louco, a esquerda de Boric se enquadra em novas categorias. Lula é o último que resta de sua geração, o último dos moicanos de um romantismo perverso que não acompanhou o avanço dos seus pares no mundo desenvolvido. Slavoj Zizek foi feliz em afirmar que hoje é mais fácil imaginar o fim da sua vida do que o fim do capitalismo. Nota acertadamente que somos incapazes de imaginar um sistema de relações diferentes do que esse que se apresenta, cada vez mais complexo, cada vez mais presente, determinando novos significados para a vida de todos nós. Seria fácil afirmar que o PT é refém dessa crise fundamental das esquerdas, mas não seria preciso. Olha eu falando da mesma crise que ele citou. Em nome da boa-fé, precisamos compreender as características particulares do desenvolvimento do partido no Brasil, bem como de suas crises, para que possamos situá-lo na problemática da esquerda mundial. O petista hoje é incapaz de imaginar um mundo para além do capitalismo, isso é sabido. Entretanto, ele é incapaz sequer de se situar, enquanto esquerda, como projeto coerente que proponha algo, administrando um dos maiores países do mundo, que não seja a repetição ultrapassada de seus poucos acertos ou importação desajeitada das vanguardas do primeiro mundo. Aí eu vou pro último parágrafo, mas aí eu vou entregar o que eu falo no último parágrafo do texto. Mas, basicamente, meu texto é literalmente sobre isso. E ele defende ali na live, mais tarde, ele defende a volta para esses ideais, tipo, que você comentou, que é Venezuela. Que é o que não funciona. É o que não funciona. É? Ele quer aquilo. É? E pronto. É literalmente isso. Tá? Então essa Valete ela é muito boa, porque ela não aborda também o primeiro ano, ela aborda uma questão, por isso que é uma revista de cultura e política um pouquinho mais aprofundada, ela aborda discussões que saem do, o Lula não implementou a política A, B ou C, o Lula falhou aqui, não, tá, por que a esquerda não sabe pra onde ir? Por que o Lula fica brigando com a Haddad sobre taxa de juros, sobre modelo de recuperação econômica? Por que o PT tem uma briga clássica entre militância e a administração do partido? Por que o PT de um lado é um partido de conciliação de classes e de outro ele se propõe a ser revolucionário? Por que o PT chama os caras de golpista e depois ele governa com quem ele chama de golpista? Por que o PT se ancora no STF para poder exercer poder político? Por que o PT fala em revolução e apoia os seus pares na América Latina que são mais à esquerda radical, mas aqui ele precisa governar com o partido do centrão e não consegue dar um passo adiante e precisa pedir aprovação do banco para qualquer coisa? Porque o PT é uma esquerda envergonhada que é decadente. Então o Safato ele sente isso e não pensem que é assim, que não é assim hoje em qualquer país de primeiro mundo que tenha um governo de esquerda. As medidas não funcionam e aí eles passam a ter que administrar seus países mediante uma agenda que eles não acreditam para poder funcionar. Aí eles se vendem como administradores de burocracia. E eles ganharam burocracia. Ou vocês acham que o judiciário, que a academia, e que o jornalismo, e que o autofuncionalismo, o tal do Deep State que está nos Estados Unidos, não é de esquerda? Ele é tomado por esses caras. Só que esses caras cuidam dos próprios interesses, a defesa de privilégios é apenas um deles, mas também eles refletem uma diferente perspectiva de mundo que encara essa fórmula que tem eles como, vamos dizer, detentores de poder e de privilégios, claro, como uma fórmula bacana. Afinal de contas, eles estão no poder. E se eles estão no poder, eles vão querer derrubar isso? Lógico que não. Então é isso o problema da esquerda. Eles chegaram no poder. E eles, lá no poder, eliminam a própria perspectiva de revolucionária, e aí o máximo que eles fazem é ficar entregando, vamos dizer, brincadeiras e folguedos libertários envolvendo sexo. E quando eu falo libertário, estou falando daquela questão libertária sexual, como se fosse uma válvula de escape de radicalismo. Por exemplo, eu levo meu radicalismo para um campo que não altera o sistema. Tipo, seja trans, dê o ânus, forneça suas pregas para todo mundo, brigas raciais. Tá bom, mas formalmente o que você está mudando nas relações econômicas, políticas e sociais? Praticamente nada, porque vocês estão no poder. É esse o jogo. Tem um autor que eu cito aqui, um italiano, tá? Isso vai virar meme pra caramba. Vai. Quer ver? Augusto Del Noce. Augusto Del Noce. Ele fala exatamente sobre isso. Deu o quê? Del Augusto, espaço D-E-L, espaço N-O-C-E. Tá? Procurem, ele escreve exatamente sobre o aspecto revolucionário da esquerda sendo levado para uma dimensão moral libertária, essa questão sexual, especialmente a questão de liberdades sexuais, e de resto uma aliança da esquerda com a burocracia. É o que aconteceu. E o Safatli no PSOL, inclusive, reproduz isso.
Porque o PSOL é a reprodução mais óbvia disso. Não é? É.